povo, nação santista, eu sou Rafael Ferrari, historiador, radialista, filho e neto de santista, esse é o canal do Poeta Santista, agradecendo desde já o prestígio de todos vocês. Estamos aqui para falar do pós-jogo de Santos 2, Internacional também 2, partida aconteceu na noite de ontem, no domingo à noite, e acabou com a igualdade no placar em 2-2. O Santos entrou em campo sem alguns jogadores, que por suspensão ou por contusão faziam parte da equipe titular e não entraram em campo por não estarem à disposição. Caso do Marcos Guilherme, que por uma cláusula de contrato e também por ter tomado o terceiro cartão amarelo não enfrentou o Inter. Caso do Kaique, do zagueiro que está machucado, lesionado, deve ficar mais algum tempo aí, vai perder os próximos jogos do Santos. Mas o Santos entrou numa formação 4-4-2. E aí a gente logo de cara, no início do jogo, o Santos acaba levando um gol numa desatenção. A zaga tenta fazer uma linha burra de impedimento e o zagueiro, o defensor Mercado do Internacional, ele entra na mesma linha ali do último jogador da defesa santista, sai na cara do João Paulo e faz o gol, abrindo o placar para o Internacional. Aí o Santos mostra brilho, os jogadores do Santos mostraram que realmente tem brilho e mudaram a postura, mudaram. Se a gente lembrar daquele jogo patético da eliminação contra o Libertad lá no Paraguai, onde a equipe mostrou uma inoperância absurda, ontem teve sinais de evolução. A gente não pode deixar de fazer a menção aqui aos jogadores que mostraram brilho, e tiveram uma evolução. O Santos conseguiu depois fazer um gol com o Marcos Guilherme, com o Marcos Leonardo, aliás, que estava impedido, e que aproveitou o rebote ali do goleiro Daniel, mas realmente estava à frente, o VAR checou e o gol foi corretamente anulado. E na sequência, o Gabriel Pirani Jabuti fez uma partida ontem, pelo menos o primeiro tempo, digno de uma joia santista, do garoto que estava usando a 10 aí até há pouco tempo e usa ainda, e nas Copas usa a camisa 10 do Santos. Jogou como gente grande o menino do Santos ontem. Gabriel Pirani foi o autor do gol do empate, fez um golaço, se livrou da defesa, tocou com muita categoria na saída do goleiro Daniel do Internacional e fez um golaço que o narrador até pensou que tinha sido para fora, o Milton Leite, narrador que eu gosto muito. Na hora ele narrou, o Gabriel Pirani, o chute para fora, não, gol. Daí que ele foi narrar o gol, Mas isso às vezes acontece ali porque o cidadão está fazendo o jogo via televisão, ou via tubo que a gente fala, então o cara não está no estádio ali, às vezes a percepção, dependendo do ângulo ali, dá essa falsa impressão mesmo. Bom, o Santos conseguiu um empate e depois virou o jogo, uma boa jogada do Lucas Braga pela esquerda, que consegue o cruzamento, e aí o nosso Madison subiu lá no terceiro andar, deu uma cabeçada, a bola foi morrer no fundo da rede do Internacional, o Santos tinha conseguido a virada. Ainda no primeiro tempo, o Marcos Leonardo perdeu um gol absurdo, perdeu um gol que não se perde. O próprio Mercado, que tinha feito o gol, deu um presente, deixou o Marcos Leonardo de frente para o crime, só ele e o goleiro. E aí o rapaz conseguiu chutar para fora, e bem para fora, isolou. Uma jornada infeliz, do Marcos Leonardo, que até jogou bem, mas é aquele negócio centroavante, cara. Às vezes é preferível o centroavante que não pega na bola o jogo inteiro. E quando tem uma chance, ele dá um toque na bola, um totozinho lá e a bola entra. Então um resvalão na bola e a bola entra, um carrinho na bola e a bola entra. E faz o gol, que esse é o ofício do centroavante, do que o centroavante que joga bem, se movimenta, briga e que na hora que tem a oportunidade de fazer o gol, acaba desperdiçando. Aconteceu isso no segundo tempo, ele perdeu outro gol também. Aí foi num chute que o goleiro, o Daniel do Internacional, fez a defesa. Bom, mas o Santos, enfim, conseguiu a virada, terminou o primeiro tempo na frente e no segundo tempo o Santos jogou recuado, estava conseguindo, dentro do seu propósito, atingir aí êxito na propositura de jogo, mas
meu amigo, o time cansa, né? O time cansa. Aí o Sanches cansa, o meio-campo cansa e o Fernando Diniz faz substituições que nem sempre a gente concorda, nem sempre são assertivas. Também vale lembrar que ele tem poucas opções, né? Mas já tem poucas opções e dentre as poucas opções ainda é infeliz na troca. Então, quando isso acontece, realmente fica difícil, né? Fica difícil você querer um resultado positivo quando você tem uma sucessão de erros. E aí, aos 43 minutos do segundo tempo, né? 43 minutos, naquele período onde não tem mais que ter jogo, né? E quando um time é cascudo, quando o time é consistente, entrosado, ele já acaba, né? Chega nesse período do jogo, já não tem mais jogo, né? O jogador ali, ele faz toda aquela cera, ele promove ali o toque e não deixa mais o adversário jogar. Não foi o que a gente viu. O Rodrigo Dourado conseguiu um bom lançamento, né? Um belo lançamento, não dá para negar aqui. Mas teve toda a liberdade do mundo, né? Tava mais solto que o André do Rap. Não tinha ninguém nem perto dele. Então ele dominou, ergueu a cabeça, pensou no Tolstói, no Guerra e Paz do Tolstói, pensou no Crime e Castigo do Dostoiévski, lembrou de uma série de coisas, pensou na infância, lembrou da família, e daí decidiu, opa, parece que dá para lançar a bola ali para o Edenilson. E daí ele deu um belo passe. Não é novidade para ninguém que nós temos uma avenida na nossa lateral esquerda, né? Uma bela de uma avenida, um boulevard espaçoso, onde extremamente confortável para quem passeia por ali, e foi por ali que o Edenilson recebeu, fez o cruzamento na área e a lei do ex aconteceu. O senhor Yuri Alberto, né, empatou o jogo aos 43 minutos do segundo tempo. Depois da partida, né, isso daí que fica um pouco ruim, né? Eu não gosto mesmo. A transmissão, a câmera acompanhou o Fernando Diniz passando uma descompostura no Lucas Braga, né? Uma descompostura. Ali o jogador foi, por que não dizer, vilipendiado da forma grotesca que o Fernando Diniz faz, né? Não é novidade para ninguém que ele passa no tom às vezes, e ontem ficou nítido, né? E aí é o que eu falo para você, Jabuti, antigamente isso daí passava batido, cara. Porque a sociedade era outra, outros tempos, né? Outros tempos. Você não pode ser anacrônico quando você vai fazer uma análise, né? Então, o que eu acho? Eu acho que hoje em dia tem muito melindre. Acontece uma coisa dessa, o empresário do cara, a família do cara, o amigo do cara, às vezes a própria comissão técnica lá do Santos, não sei como é que é, de repente o próprio presunto chega no jogador e fala, porra, que coisa feia que o técnico, o treinador fez com você aí, rapaz. Se eu fosse você, eu não deixava assim, não. Se fosse você... Eu tenho medo que isso aconteça, gente. Tenho medo mesmo, sério, sério. E daí o cara começa a fazer, a não se entregar, a não entregar o desempenho ao time, né? Porque ele fica melindrado, ele fica receoso e eu não acho improvável que isso aconteça, não. Aí começa a repercutir nas redes sociais, o cidadão vai se sentindo cada vez mais ferido, né? E aí, meu amigo, tomara que isso não aconteça, tomara que depois no vestiário mesmo os ânimos tenham sido aí acalmados e controlados e os jogadores já estejam bem relacionados aí, já tenham colocado uma pedra nesse problema que aconteceu ontem depois do jogo. Mas que tem. Né? Não creio nas brujas, pero que elas hay, a gente sabe. Até às vezes um próprio jogador, pô, você viu como é que o Diniz falou com você, cara? Como é que pode isso daí? Pô, eu tô me sentindo mal, e você, não sei o quê. E, rapaz, isso é confusão na certa. Bom, gente, mas a gente vai ficando por aqui, então vamos só dar algumas notícias, né? Algumas notícias aí dos bastidores do Santos. O Zanocelo, jogador que veio da Ferroviária de Araraquara, já vai estar à disposição do Diniz para a partida do próximo final de semana contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Santos joga
na quarta-feira, às 19 horas, contra o Atlético Paranaense, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? Então um jogo importante. O Marinho não tem nem previsão de volta, né? Sine die, como a gente fala, sem expectativa de retorno. O Tardelli tem tudo para ser anunciado nas próximas horas. Talvez ao momento em que o amigo esteja ouvindo esse que vos fala, o Tardelli já tenha sido anunciado na Vila Belmiro, jogador de 36 anos, que gosta de todinho, né? Gosta de todinho. E aí ainda é uma especulação, mas se você digitar o nome do cidadão no Google, já vai aparecer como jogador do Santos, hein? Faz esse teste aí. Emiliano Velasquez, esse é o nome do zagueiro uruguaio que o Santos está aí muito perto de oficializar a contratação. Jogador que vem do Rayo Vallecano, da Espanha, tem 1,85 m, 27 anos, um bom zagueiro, né? Bom zagueiro. Não vi muitos jogos dele, mas quando vi, achei um zagueiro bastante seguro e vai ser peça importantíssima, tomara que realmente a negociação seja concretizada. O Santos está com 22 pontos em 11º lugar, o Inter com os mesmos 22 pontos, por isso que era importante essa vitória ontem, né? O pessoal está subindo, o Corinthians venceu, o pessoal lá de baixo está subindo, o Cuiabá deu uma traulitada no Palmeiras, meu amigo, mas uma traulitada em pleno chiqueiro. O Grêmio, né? Depois que o Borja com o Felipão ali, o Felipão na verdade pediu o Borja veio, o Grêmio é outro time, está conseguindo engatar uma sequência de vitórias, então a gente vê aquele pelotão lá de baixo subir e o Santos precisa subir, e de um em um ponto, embora o ditado diga que a galinha enche o papo, mas no Campeonato Brasileiro isso não é válido. Em 2 jogos é melhor você perder um e ganhar outro do que empatar os 2, né? Você tem 3 pontos na primeira situação, na segunda situação você tem 2 pontos. Então empate, muitos empates, né? Que o Santos vem conseguindo aí nos placares, sempre muitos empates, e isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Os empates acabam não tirando a corda do pescoço de nenhuma equipe. Mas é isso, gente. Então, fica então o registro que o Santos evoluiu, né? Evoluiu e pena, tinha tudo para vencer o jogo ontem, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tudo que fosse de mim, aos 43, essa praga de Yuri Alberto fez o gol. E o Madison, né? O Madison para mim, ele tem que treinar como centroavante, né? Como atacante, esquecer esse negócio de lateral direito. Esquecer, porque ele tem dificuldade em marcar, mas tem um tempo de bola impressionante, né? Um tempo de bola, principalmente na bola aérea, que é louvável. Então, fica aí a sugestão para o nosso glorioso Madison começar a treinar de atacante mesmo, esquecer essa lateral direita aí, tá certo? Bom, gente, muito obrigado a todos. O time motivado é outra coisa, né? O Jabuti tá falando aqui, a motivação para tudo, né? O cidadão, com a esposa dele, quando ele tá motivado, meu amigo, é outra história, o negócio aponta para a lua, aponta se for de noite, aponta para o sol se for de dia. Motivação é muito, muito, muito importante na vida. Não é tudo, mas é mais de meio caminho andado quando a gente tem motivação. Então, espero que vocês tenham uma semana bem motivada aí e a gente se encontra na quarta-feira para falar de Atlético Paranaense e Santos. Agora é o momento do Papo de Alfândega, mais nada a declarar. Aquele abraço.